colega servidor, colega servidora, estamos na segunda semana do nosso curso de Inteligência Emocional, aprofundar e desenvolver os atributos intrapessoais da inteligência emocional, e eu vou novamente pincelar alguns temas que eu considero mais importantes e alguns conteúdos adicionais referentes a essa competência dessa semana. A primeira coisa que eu queria colocar para vocês é que vocês atentem que todos os 3 primeiros atributos da inteligência emocional são os atributos intrapessoais, começa com auto. Auto vem de autós, do grego, que significa eu mesmo, por si próprio. Então é para reforçar aquilo que eu coloquei para você desde o início. É com você, você responsável por você em si, ok? Uma vez um colega falou, Clara, esse negócio não dá para mim, é muito alto, alto, alto. É isso mesmo, não vai cair do céu não, é a gente fazendo por a gente. Outro ponto importante é que eu chamo o segundo atributo da inteligência emocional automotivação, e alguns autores chamam de motivação. Por que eu uso o automotivação? Primeiro, porque há controvérsias entre os autores. Alguns autores dizem que motivação só existe intrinsecamente à pessoa. Então, falar automotivação seria redundante para esses autores. Só que outros autores já colocam que a nossa motivação pode ser alterada sim por condições externas, pessoas externas. Então, no nosso curso eu uso automotivação mesmo, para que vocês tenham certeza que eu estou falando dessa motivação que depende simplesmente de você. Outro ponto importante é a importância da motivação no trabalho. Estamos aqui no curso do Cefosp, né, do Centro de Formação dos Servidores do Estado. A gente tem como objetivo se desenvolver também profissionalmente e o nosso trabalho compõe mais de 1/3 frequentemente da nossa vida, né? Se a gente tirar as horas que a gente dorme, nós passamos às vezes quase a metade do nosso tempo vígil, né, acordado, no trabalho. Então, é importante, gente, que nós sintamos satisfação com o que fazemos no nosso cotidiano, neste 1/3 da nossa vida. Não dá para sofrer de segunda a sexta, ou quem trabalha sábado e domingo ainda não está satisfeito com o que está fazendo. Então, é importante vocês verem o que precisa mudar, o que pode melhorar no trabalho, para que se mantenha a nossa motivação no trabalho. Outro ponto fundamental para a inteligência emocional diz respeito à perspectiva que você coloca diante das situações críticas. Então, quando a gente vê, por exemplo, duas pessoas passando por uma situação crítica, né? A mesma situação para as duas. Uma sacode a poeira, levanta, vai em frente, lida bem com a situação, aprende até com aquele conflito. E a outra, às vezes, vai para o buraco, fica em depressão. Por quê? Claro que tem a ver com o temperamento de cada um, mas a perspectiva que a gente coloca diante das situações é muito importante. Então vejam lá o texto que está disponível para vocês do princípio 10-90. Em síntese, o que é que esse princípio fala? 10% do que nos acontece, a gente realmente não pode interferir, mas 90%, se a gente não puder mudar efetivamente, a gente pelo menos pode aprender a encarar de uma maneira mais leve, mais saudável e que sirva até de aprendizagens. É que a gente deve viver crises de crescimento e não crises de sofrimento, como eu coloquei lá no caderno para vocês. Outro ponto importante com relação a essa questão de perspectiva é o princípio do 51%, que é o quê? Se 51% de determinada situação, por exemplo, no meu trabalho, nem tudo é perfeito, mas 51% é positivo, tá ótimo. O parceiro ou a parceira, 51% é positivo, tá ótimo. A gente não esperar a perfeição, não ser perfeccionista. Isso vai ajudar a gente demais a ter mais equilíbrio, ter mais inteligência emocional. Sobre felicidade, gente, eu coloquei algumas observações lá falando dos mitos da felicidade e a gente precisa desconstruir alguns conceitos. Então, os mitos, por exemplo, que você só vai ser feliz
quando você tiver uma casa, quando você tiver um bom salário, quando você casar, quando você se aposentar. Não condicionem, né, a satisfação pessoal a acontecimentos ou coisas que é até a sociedade que fala que se você tiver, que você vai ser feliz. Então, a mulher só vai se realizar se for mãe. Acaba com isso. Não precisa, não é obrigatório. A gente primeiro sair dessa tirania da felicidade, né? Tem um livro lá que eu coloquei para vocês, na bibliografia, que é o Liberte-se, que o autor fala muito em aceitação, a gente saber lidar com as coisas mais ou menos do jeito que são. Não é se acomodar, buscar se melhorar sempre, mas também não viver a tirania de ter que ser feliz. Ter que ser feliz todo dia, 365 dias por ano. Não dá, gente. Então, a gente precisa desconstruir esses mitos da felicidade para a gente ter mais equilíbrio, mais satisfação em viver. E outra coisa, como eu coloquei lá no caderno, felicidade é uma condição muito íntima, interna, independe de condições externas. Mais um ponto importante que eu queria falar para vocês é reforçar a questão do atributo autoconhecimento, o primeiro atributo, e a gente investir na autopesquisa para que esse autoconhecimento se concretize. A gente ter autocientificidade com a gente mesma. Eu costumo dar um exemplo nas aulas presenciais. Eu, da minha primeira carreira, mais de 20 anos atrás, sou mestre em oceanografia e eu tive que estudar microcrustáceos, são mini camarões, que só ocorrem em cavernas muito especiais, chamadas cavernas anquialinas, lá na África do Sul. E pesquisadores passaram anos, talvez décadas, estudando esses mini camarões. Eu não quero tirar a importância deles não, tá? Que fique bem claro, mas eu acho que a gente merece o mesmo tratamento. Então, a gente se levar a sério, você se levar a sério com cientificidade. Então, tá aí no caderno de vocês, na proposta de autopesquisa, a gente ter autocientificidade. E eu trouxe aqui alguns atributos que eu queria reforçar para vocês. Atributos de quem tem autocientificidade, tá? Então, criticidade, autodiscernimento, já falei bastante de autodiscernimento, autodidatismo, a gente aprender por a gente mesmo, com nossos próprios esforços. Cursos, internet está aí, livros bons, autodidatismo alavanca o nosso desenvolvimento. Intelectualidade, aquela colocação da saúde mental é bem importante. Logicidade, racionalidade, lembre-se, inteligência emocional é o uso da razão, ok? Neofilia, gosto pelo novo, abertismo. Ser sempre questionador, questionadora, tem a ver com a criticidade. E tecnicidade, são aí alguns atributos que eu queria destacar. E por falar em técnicas, a gente tem aí no nosso curso diversas técnicas, acho que eu contei mais de 30, acho que são 35 técnicas que vocês vão experimentar. Então tem autobiografia, balanço existencial, roteiro de autopesquisa, folha de autopesquisa, várias outras, né? Tem muitas técnicas para vocês experimentarem. A título de informação, a Conscienciologia, por exemplo, eu sou pesquisadora da Conscienciologia, ela tem uma especialidade que é a autopesquisologia. Tem até revistas científicas com várias técnicas para que você possa expandir. Eu não vou falar de Conscienciologia, se vocês quiserem pesquisem, mas mesmo que vocês não gostem do paradigma consciencial, aproveitem as técnicas, porque tem muita coisa que pode ser aproveitada. Para ficar bem claro, a autopesquisa é para a vida toda. Tem aquele ditado, né? O verdadeiro sábio vive hoje como se fosse morrer amanhã e aprende como se não fosse morrer nunca. Então é no nosso cotidiano, na autoobservação, na autoanálise, como a gente se insere nas situações, que a gente vai desenvolvendo a nossa autopesquisa. E fora isso, você tem algumas horas de dedicação para fazer os seus registros, suas reflexões, aplicar técnicas diferentes. Eu, particularmente, nas minhas rotinas úteis, reservo 3 horas por semana para minha autopesquisa, às vezes partidas, às vezes contínuas, mas fica aí a critério de vocês, tá? Querido colega, querida colega, servidor, servidora, não poderia de colocar para vocês algumas indicações básicas
logo nessa nossa segunda semana de curso, face a importância da leitura para nós desenvolvermos a inteligência emocional. Lá na bibliografia tem muita coisa boa. Eu tive que sofrer para escolher apenas alguns para mostrar para você. Então, esse é o clássico do Daniel Goleman, né? Inteligência Emocional, a teoria revolucionária que define o que é ser inteligente. Então, aqui que o best-seller começou, já está com outra editora, outra capa. Faço a propaganda do meu próprio livro, com base na experiência aí de 7 anos ensinando inteligência emocional, na instrutoria de inteligência emocional. Não é um livro para ler corrido, é para ler nos momentos de dificuldade, ou para começar o dia, ou para fechar o dia com alguma reflexão. São 103 temas que ajudam a desenvolver a inteligência emocional, e adquirindo esse livro você ajuda a Educar Vida, que é uma instituição sem fins lucrativos voltada para a educação de jovens. Aqui são livros da editora Vozes, são cadernos de exercícios, então eles têm mais de 20 temas. Por exemplo, esse aqui, caderno de exercício para evoluir graças às pessoas difíceis. O outro, caderno de exercícios para fazer casais felizes. Caderno de exercícios para aumentar a autoestima. Caderno de exercícios para desacelerar quando tudo vai rápido demais. E caderno de exercícios para aceitar o seu próprio corpo. Então, são livros bem interessantes porque propõem exercícios, né, para a gente preencher. Então, provoca reflexões, são cheios de exercícios para você investir no seu autodesenvolvimento. Esse livro, Maturidade e Poder Pessoal, que é do Valdir Bíscaro, foi um dos melhores livros sobre inteligência emocional que eu já li, entre vários, gente. Vale a pena, é uma linguagem acessível. Infelizmente, você só deve encontrá-lo nos sebos. O livro Pare de Reclamar e se Concentre nas Coisas Boas é fenomenal. É um livro simples, aparentemente simplório, mas que propõe uma técnica que é a técnica do desafio de passar 21 dias sem se queixar e sem falar mal dos outros. Não é uma coisa fácil de conseguir, leva-se em média 8 meses, mas provoca verdadeiras transformações em você se você experimentar a técnica dos 21 dias. Fora as várias reflexões que o Will Bowen traz para você. Lá nas referências bibliográficas você encontra mais detalhes. Esse livro do Viktor Frankl também é imperdível, Em Busca de Sentido. O Viktor Frankl é um psicólogo e psiquiatra, médico, que sofreu o campo e sobreviveu no campo de concentração de Auschwitz. E ele percebeu que as pessoas que tinham um propósito, que tinham algum objetivo para o caso de conseguirem escapar do campo de concentração, sobreviviam mais. Aí ele desenvolveu a logoterapia e é por isso que a nossa 4ª semana de curso vai focar essa história de propósito de vida e projeto de vida. Isso ajuda demais a inteligência emocional. Fora o banho de cultura dos relatos que ele traz do que aconteceu no campo de Auschwitz. O caderno de Autopesquisa da Consciência, Caderno de Campo do Pesquisador, é outro livro muito legal, também infelizmente só disponível no sebo, mas é só para mostrar para vocês como a gente pode aprender bastante com esse tipo de proposta de livros que você tem que preencher, né? São perguntas para você escrever as respostas. Isso eu chamo de reflexão orientada. É muito útil para desenvolver a inteligência emocional. E por último, eu trouxe o livro Cultura Geral, do Dietrich Schwanitz, Tudo o que se deve saber. Por que eu trouxe esse livro para exemplificar? Porque a gente vai ver que para desenvolver inteligência emocional, a gente tem que integrar outras facetas do ser, como a saúde física, a saúde mental e espiritual, e cultura compõe saúde mental, intelectualidade, vale a pena demais. Eu queria até ler um trechinho para vocês, porque o autor,
ele diz que escreveu esse livro para as pessoas que não gostam de história. Se você gosta de história, esse livro está bem resumido. Mas, para quem teve alguma dificuldade, é uma ótima indicação, porque ele resume os fatos. E eu queria ler esse trecho que ele coloca e explica qual é o propósito dele. Este livro foi escrito para eles, as pessoas que não gostavam de história. Por isso, coloquei nosso conhecimento cultural sob a seguinte perspectiva: como ele contribui para o nosso autoconhecimento? Olha só, primeiro atributo da inteligência emocional. Porque a sociedade moderna, o Estado, a ciência, a democracia, a administração surgiram na Europa e não em outro lugar? Por que é tão importante incluir figuras como Don Quixote, Hamlet, Fausto e Mr. Hyde entre os nossos conhecidos? O que Heidegger disse que ainda não sabíamos? E onde estava o inconsciente antes de Freud? Então, gente, formação cultural ajuda sim no desenvolvimento da inteligência emocional. Tem muito livro bom por aí. É bem melhor do que a gente ficar de frente para a televisão, né? Com uma diversão mais construtiva, mais evoluída e às vezes até mais divertida do que o que a gente assiste lá na TV. E a pílula dessa semana é a pílula 44, Desafio de Aristóteles, tem a ver com autocontrole. Qualquer um pode zangar-se, isto é fácil, mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa. Não é fácil, né? Mas isso é um excelente exemplo de autocontrole, de definição de autocontrole. Para reflexão, você atenta a todos estes critérios do autocontrole? Entende que não é se omitir, mas como, quando, quanto, onde e com quem se posiciona diante de uma adversidade? Pense nisso. Boa semana.